Boa noite, muito boa noite, seja bem-vindo aqui a mais uma live onde vamos falar sobre a Bíblia, vamos extrair ricas e valiosas lições. Que bom que você está aí do outro lado assistindo, que bom que você está assistindo esse vídeo, essa live. Não importa o momento, não importa onde, saiba que Deus chamou você aqui para falar com você. Sempre que eu consigo aqui, eu estou tentando fazer as lives, estou tentando fazer dia sim, dia não, tentando todo dia fazer, na verdade, porque eu estou ainda um pouco atrasado com a leitura, mas essa semana foi muito corrida, tá? Realmente foi bem corrido e por alguns motivos pessoais, né? Eu não consegui me dedicar aqui aos vídeos sempre que eu conseguia parar. Tava muito tarde, já passava das 11 horas, 11h30, então eu não ia fazer uma live tão tarde assim pra subir aqui, também tava cansado. Isso aconteceu porque eu tô mudando de emprego, né? Saí de Rio Claro, tô indo pra Limeira, pra uma outra empresa, e aí tem toda essa troca, tudo que acaba acontecendo, né? Mas novos desafios, novos aprendizados, e continuamos ali, indo atrás, né? Tentando ali melhorar a nossa vida, tentando conquistar novos sonhos, novos planos, e por isso que o vídeo acabou ficando um pouquinho ali atrasado, certo? As lives. Mas hoje estamos voltando com força total e vamos falar, como sempre, recapitular a última live que nós fizemos, recapitular ali as últimas lições aprendidas e extrair lições hoje também da Bíblia. Na última live nós falamos um pouquinho sobre o sábado, falamos um pouquinho sobre o chamado dos discípulos, né, os 12, como que Deus queria trabalhar com aqueles 12 homens que foram chamados, né, e a restituir o real significado para o sábado, diferente do que eles estavam guardando na época, que eram tradições e preceitos de homens. Ali agora Jesus veio para realmente mostrar qual era o significado do sábado, porque Deus havia deixado o sábado, né, e todo o restante Jesus veio trazer, ressignificar, né, renovar esse pensamento que o povo tinha sobre os mandamentos, inclusive e especialmente sobre o sábado, que era para ser um dia alegre, feliz, e passou a ser um fardo para as pessoas. Então, começando o assunto de hoje, né, que a gente vai falar, a gente já começa lá em Mateus 5, que fala do Sermão do Monte. O que foi o Sermão do Monte? Jesus já estava com seus 12 discípulos e agora ele tinha que dar ordens, ensinar um pouco para eles e passar algumas visões para eles que eles estavam tendo de forma equivocada. Vamos lembrar que a gente já falou um pouquinho aqui em outros dias sobre essa questão do Messias, da expectativa versus realidade. Sabe aquele meme? Expectativa era isso e realidade é outra coisa. Então, qual que era a expectativa dos judeus? Qual era a expectativa do povo que aguardava o Messias? Ele viria como um guerreiro, ele viria como um agente político, militar, bem semelhante a Davi. Então, Jesus viria para tomar o trono de Davi, para tomar as rédeas da nação, libertar eles dos jugos de Roma, travar batalhas, vencer batalhas e ali retomar a nação de Israel ali ao seu patamar ali de potência daquela região, potência daquela época. Só que esse não era o plano de Jesus e nem foi esse o propósito pelo qual ele veio. Então ele quis, através do Sermão do Monte, trazer ali realmente qual é o significado da sua vinda, porque ele veio e para que os discípulos e aqueles que seguiam Jesus entendessem. Então a gente pega lá Mateus 5, já começa com algumas frases assim bem complicadas para as pessoas, inclusive nos nossos dias. Imagina lá que eles tinham essa concepção do Messias. E a gente vê Jesus falando: bem-aventurados, ou seja, felizes, né, os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-vindo os que choram, bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, felizes os mansos, os que têm fome, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Então, todos aqueles que até então não tinham nenhum valor para as outras pessoas, então quem é humilhado, quem chora, né? Ali sinais de fraqueza, sinais de dependência, todas essas características não eram o que eles esperavam que o Messias aprovasse ou falava que eles eram felizes, né? Então Jesus vem quebrando realmente essa concepção de um reino terreno e trazendo uma concepção de um reino
espiritual, de um reino celestial, de um reino que não é nessa terra, é quando o pecado for extinto. E ele veio trazendo isso porque eles não queriam mais chorar, eles não queriam mais ter fome, eles não queriam mais, ter aquela condição que eles viviam. Eles queriam uma vida melhor, eles queriam mais benefícios, eles queriam mais riquezas nessa terra, eles queriam a sua nação como uma potência. Então você vê que tudo que eles estavam querendo era um sonho para essa terra. E Cristo não veio para estabelecer um reino nessa terra. A gente pega a profecia de Daniel, Daniel 2 das estátuas, a gente vê que o reino de Deus não vai se estabelecer nessa terra, mas ele vai destruir todos os outros reinos, ele vai destruir toda a história dos reinos humanos para assim estabelecer um reino eterno, um reino diferente do que a gente está acostumado. Só que os judeus na época queriam um reino que eles estavam acostumados, um reino que eles viam. É engraçado que ali no Sermão do Monte ele vem falando como que o cristão é exemplo, como que o cristão tem que ser o sal da terra, como ele tem que ser a luz do mundo, né? Como ele tem que fazer a diferença nessa terra, mas sem se apegar às coisas aqui dessa terra, né? Ele tem que pregar o evangelho, mas sem querer que a sua vida aqui seja um mar de flores só porque ele está pregando o evangelho. Ele fala que ele teria aflições, ele fala que não seria fácil, né? Mas ele promete que temos um lugar onde tudo isso vai passar, onde todo o mal, toda a dor, tudo isso vai passar. Então, realmente é isso, né? A questão, e no sermão ali do monte ele fala sobre os outros mandamentos, né? Ele fala sobre o adultério, o homicídio, os juramentos, vingança, fala sobre o amor ao próximo, como que é importante. Ele realmente traz o significado das coisas, que muitas vezes você não mata a pessoa com uma ação, você não pega uma faca e mata a pessoa, você não mata a pessoa ali fisicamente, mas você deseja tanto mal para a pessoa e você age de um modo com que a pessoa, de algum modo ali, ela vai morrendo aos poucos, né? E ele mostra isso no significado, né? Na questão do homicídio, quando ele fala, né? Que ele fala assim lá no capítulo 5 e no verso 22, se não me engano. Ele fala assim: eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, ali ele está julgando, fala assim, que a sua intenção conta muito. E no adultério ele fala isso também: se você olhar com má intenção, né, não é só uma questão de ação, mas assim é toda a questão envolvendo as suas intenções, do porquê você faz o que você faz, tá? Então é bem amplo e bem profundo o que Cristo fala, porque realmente traz a intenção do nosso coração. E aí você pode falar assim: então eu não posso me irritar com ninguém que eu já estou matando, já estou pecando, tudo. Sabe, a tentação ela vai vir. A ira, porque nós estamos num mundo de pecado, ela vai acontecer. Isso daí é natural do nosso mundo, das tentações que vem. Mas como que você lida com isso? Como que você trabalha com isso no seu coração? Você alimenta essa tentação? Você alimenta essa ira? Você alimenta essa lascívia, esse desejo errado que você tem? Você alimenta, você dá corda, você faz com que aquilo se torne algo muito maior do que apenas uma tentação? Então as intenções contam muito, né? E Jesus vem falando assim, tipo, não adianta você só não fazer algo, mas seu coração está cheio de coisas ruins, sabe? Então é isso, ele vem aprofundando a sua lei, ele vem aprofundando os seus mandamentos, ele vem aprofundando tudo aquilo que ele fala, né? E mostrando como que o amor ao próximo, como esse cuidado, essa misericórdia, ela é importante na vida do cristão, né? E ali ele vai falando sobre a oração também, né? Como você deve jejuar, trazendo ricas lições também aonde você está guardando o seu tesouro. É nessa terra? É no céu? Aonde você está investindo o seu tempo? Aonde você está investindo a sua vida? Talvez seja no emprego aqui, talvez seja aqui em sonhos aqui dessa terra, ou em sonhos para a eternidade, sabe? São essas coisas que Cristo vem trazendo para os discípulos refletirem na época. Eles são lições ricas e valiosas para nós, porque mostra bem sobre o nosso coração, sabe? Sobre a questão de você... Não é errado você ter uma missão, não é errado você querer dar uma vida melhor para sua família, querer ter uma vida melhor, sabe? Mas em que lugar você está colocando isso? Você
está colocando isso à frente da sua família? Está colocando isso à frente do seu amor ao próximo? Sabe, o amor ao próximo, toda a questão do porquê você faz as coisas tem muito peso. Jesus vem trazendo isso para nós, né? Ele vem nos chamando para ser luz aqui nessa terra. Uma pessoa feliz que traz esperança, que traz alegria. Porque vamos ser sinceros, aqui na nossa terra a gente tem vários motivos para se irar, para ficar triste, né? A gente tem vários motivos que qualquer um ali hoje sofre de ansiedade, sofre de depressão, quantas doenças estão surgindo. E Jesus vem falando para a gente ser diferente, para a gente confiar em algo diferente, para a gente se dedicar a algo realmente diferente. As coisas que não são dessa terra, mas são de uma eternidade com Cristo. Então, são essas coisas, né? E todo o compromisso, né? O relacionamento que nós temos com Deus, porque nós precisamos ter uma comunhão com Deus. É igual um relacionamento de uma família, de um casal, o relacionamento de pessoas, de amigos, né? Se você não alimenta aquele relacionamento, se você não conversa, se você não dedica tempo, se você não dedica recursos, aquilo vai esfriando, esfriando até acabar. E com Deus é o mesmo. Então, ali no Sermão do Monte, Cristo ele incentiva e motiva os seus discípulos a orar, a buscar uma comunhão com o Pai, a buscar ali ter um relacionamento maior com Deus. E essa lição vem até a nós hoje. E ali ele fala sobre vários assuntos, se você quiser, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e são versos lindos e maravilhosos. Então, se você quiser ler, eu aconselho que você depois pegue uma Bíblia, tem online, tem sites com a Bíblia de graça, entra Mateus 5 ao Mateus 7, né, e ali vão ter lições para a vida, para você ter uma vida mais alegre, mais feliz, mais leve aqui nessa terra. Né, para a gente repensar um pouco onde está o nosso foco, onde está a nossa prioridade, o que estamos colocando ali na nossa vida como realmente motivação para nós seguirmos. Uma outra lição que nós tiramos depois, né, é sobre um oficial do exército romano. Ele vem até ali Cristo, né, porque um dos seus servos estava doente. E vamos lembrar, Roma estava subjugando ali Israel na época. Roma era uma potência mundial, né? Tinha grande poder. E eles dominavam politicamente Israel, né? Dominavam politicamente ali toda a região de Jerusalém. E isso fazia com que o povo tinha que pagar impostos, tributos a Roma. E eram sujeitos ali às leis e às ordens de Roma. Então os oficiais romanos eles eram muito mal vistos, as pessoas olhavam e tinham um certo preconceito com os oficiais de Roma. E aqueles que eram mais providos de benefícios, mais providos de cargos mais altos, né, que tinham melhores condições, eles acabavam tendo servos, tendo ali escravos para realizar os seus trabalhos, para ajudar ali nas tarefas. Só que o escravo era uma mercadoria na época, né? Então você vendia, você comprava, você trocava. Ali, se um morria, você acabava substituindo ele por outro, né? Então tinha essa questão bem conturbada dos servos, né? Que eles eram ali uma mercadoria. E não era comum um romano ter um servo e se preocupar com ele, do modo que aqui, lá em Mateus 8 e Lucas 7, a gente encontra. Que é um oficial romano, uma pessoa de alta patente, se preocupando com o seu servo. Então ele vai até Jesus, ele manda, na verdade, mensageiros até Jesus, pedindo a cura, né? E ele, sabendo de tudo isso, todo o cenário político, todo o cenário de nação ali, né? Então, Jerusalém, Israel ali sendo subjugada por Roma, ele sabia desse preconceito, ele sabia dessas questões, e ele não se sentia digno de Jesus ir até a sua casa. Ele não se sentia digno por tudo que estava acontecendo e pela sua vida, e Cristo ia até ele. Então ele vai ao encontro de Jesus, enquanto Jesus estava indo até ali ao encontro desse oficial. Ele fala assim: Senhor, não precisa ir na minha casa, mas se o Senhor falar que o meu servo será curado, se o Senhor só der a ordem, eu creio que ele vai ser curado. Olha que fé! Enquanto muitas pessoas precisavam ver para crer, muitas pessoas precisavam ali de uma prova física naquele momento, naquela hora, sabe? Algo extraordinário, sobrenatural. Aquele oficial romano, ele teve uma fé maior do que muitos que aguardavam o Messias. Muitos que dedicavam a sua vida estudando
as palavras. E aí ele simplesmente pede para Jesus, se você só der a ordem, se você quiser, ele vai ser curado, e eu creio que ele vai ser curado. Eu não preciso nem que o Senhor vá, que o Senhor toque nele, que o Senhor fale com ele, nada. Eu só preciso que o Senhor queira e dê a ordem, que seus anjos vão. Olha que fé gigantesca aquele oficial romano tem. Sabe, e às vezes a gente acha que a fé está limitada para algumas pessoas, ou para algum povo, ou para algum grupo específico de pessoas. Não, o oficial romano ele não era do povo hebreu, ele não tinha descendência judaica, nada disso. Pelo contrário, ele era um povo ali pagão na época, né? Os romanos eles eram pagãos e acreditavam em vários deuses, mas aquele oficial romano, ele entendia quem era Jesus, ele entendia quem era o Messias, e ele confiava no Messias. Tanto é que ele coloca a vida do seu servo ali nas mãos de Jesus, pede o milagre, sem se preocupar se Jesus iria na sua casa ou não, sem se preocupar se ele precisaria estar lá ou não, sem ele precisar nem ver a cura, mas ele confiava e tinha fé que isso aconteceria. E assim é para nós hoje. Não importa quem você seja, de onde você venha, o que está acontecendo na sua vida, quais as coisas que te rodeiam, se você tiver fé, você pode pedir as coisas para Deus, você pode conversar com Deus, e assim ele vai ouvir a sua oração, ele vai ouvir o seu desejo, ele vai agir na melhor maneira para você. Sim, não, talvez, espere, né? São 3 respostas que Deus usa. Às vezes pedimos coisas, ele já responde com sim na hora. Às vezes você pede coisa e ele fala não, porque não vai ser bom para você, mas você vai entender o motivo uma hora ou outra, você vai entender por que aquele não veio. E às vezes é espere, ainda não é o momento. É bom, é legal isso que você está pedindo, mas não é a hora. Então espere, confie em Deus, confie que Ele tem o melhor para você. E a última lição é sobre a questão dos problemas familiares, né? Quem não tem problema familiar hoje em dia, quem não tem algum probleminha com a família. E quando a gente vê como Jesus lida, né, com esses problemas, a gente vê lá em Mateus 12 e Marcos 3, que em determinada situação Jesus estava ali falando, né, pregando a sua mensagem, testemunhando, e ali os seus familiares, né, os seus irmãos ali, filhos de José, eles vieram com Maria até Jesus pedindo ali para conversar com ele, porque, vamos lembrar, Jesus falava coisas que os oficiais, que os sacerdotes, né, os sábios da lei, aqueles que tinham influência religiosa no povo hebreu, não só religiosa, mas política também, não estavam gostando muito, porque Jesus estava tirando a sua influência, porque ele falava da verdade, ele falava coisas que estavam nas escrituras, né, que ele vivia, que era o caráter de Cristo. Enquanto esses sábios da lei, essas pessoas que antes usavam o medo como ferramenta para dominar toda a população, eles apenas usavam a palavra como uma ferramenta mesmo. Não viviam a palavra. Jesus vivia. E isso era uma grande diferença e fazia com que as pessoas seguissem Jesus e deixassem de seguir esses professos sábios da lei, né? Então, isso incomodou muito pessoas importantes, pessoas influentes ali, e que vieram até os irmãos de Jesus, que vieram até Maria, sua mãe, e pediram para eles intercederem, porque eles escutavam, Jesus não está dormindo direito, não está comendo direito, só viaja, só cura, não come, não dorme. Então eles acharam assim, talvez Jesus está tendo alguma questão, não está muito bem da cabeça, né? E eles vão até Jesus para falar com ele, né? Para conversar. Só que eles não entendiam direito o ministério de Cristo, eles realmente não acreditavam fielmente sobre a questão dele ser o Messias, sobre a questão do poder. Eles achavam que a opinião dele sobre como o ministério deveria ser trabalhado era correta, né? E é até uma preocupação genuína, porque é uma preocupação de mãe para filho, de irmãos para irmãos. Então, você vê que não era qualquer pessoa que estava ali sem se preocupar com a sua família. Só que eles estavam querendo interferir no ministério de Jesus, no plano da salvação. E ali Jesus ele fala até umas palavras um pouco duras, né? Para ali onde ele está falando, eu vou até falar para não falar besteira, né? Para não falar sobre essas palavras, que são palavras um pouco mais ríspidas aparentemente, mas que trazem um significado muito importante. Lá em Mateus 12, né? 22 ao 50.
na verdade começa no 46, né? Que fala assim, ó, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então parece meio duro, meio ríspido, né? Porque fala assim, nossa, mas então Jesus estava negando a sua família e agora falando que os discípulos eram mais importantes que a sua própria família, aqui seus irmãos, sua mãe. Não, mas ele estava colocando as prioridades no lugar certo. Ele veio como Salvador, como Messias. Então, para Maria, para os filhos de José, seus irmãos, né, para que cada pessoa, independente se fosse parente próximo ou não, se fosse amigo ou não, para ela ser salva, ela tinha que aceitar Cristo como Jesus. Ela tinha que aceitar que ele veio como Cordeiro perfeito para ser entregue no nosso lugar. E essa era a questão que era difícil para as pessoas entenderem, principalmente aquelas que conheciam Jesus desde a infância, sabe, que viram Jesus crescer. Que ele sim veio com um propósito maior, e que a salvação em Cristo Jesus ela era mais importante do que os seus laços familiares. Então Maria não ia ser salva simplesmente por ter dado a luz a Jesus, mas ela tinha que aceitar que Cristo era o Messias. Seus irmãos ali, filhos de José, eles não iam ser salvos realmente por ser irmãos, por crescer com Jesus, mas eles precisavam aceitar o Evangelho, precisavam aceitar ali o plano de salvação da cruz de Cristo. Então, a gente vê como que realmente Jesus aqui ele não está sendo ríspido de uma forma de negar a sua família, negar a sua mãe, de negar os seus irmãos, negar aqueles que eram seus próximos, mas sim de colocar as prioridades. Por mais que Jesus amasse eles, o plano de salvação ele só vale na minha vida se eu aceitar. A sua salvação só vai valer na sua vida se você aceitar. Então, independente de quanto Jesus nos ame, de quanto você ama um parente, um amigo, um irmão, uma mãe, um filho, o plano de salvação, a salvação, ela é individual para cada um. Por mais que eu ame as pessoas ao meu redor, a minha família, a salvação deles depende deles, não de mim. A minha salvação apenas depende de mim. Eu posso ser uma testemunha, eu posso realmente pregar o evangelho, eu posso fazer o possível ali para que eles entendam, para que eles conheçam a Jesus. Mas aceitar ou não é uma decisão individual de cada um. E foi isso que Jesus colocou ali. Então, Jesus não foi ríspido, mas sim colocou as prioridades no lugar delas. Colocou a salvação em primeiro lugar, porque ele queria que a sua mãe, seus irmãos e que cada um ali que estava ao seu redor fosse salvo. Eu sei que você também tem alguém que você quer que seja salvo. Você tem alguém que você ama e que você quer que conheça essa verdade e também seja salvo quando Cristo voltar nas nuvens do céu. Então que você possa orar, que você possa testemunhar para essa pessoa, para que ela escolha estar nos caminhos de Deus, para que ela escolha o caminho correto e para que ela escolha entregar a sua vida para um Jesus que nos ama e que está guardando ansiosamente a nossa decisão de aceitarmos Ele como nosso Salvador. Por hoje é só, pessoal. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Estamos continuando ali, estamos avançando ali a passos curtos por enquanto, mas as coisas vão entrar no rumo, depois a gente volta com uma frequência maior. Mas que bom que você assistiu. Tem outros vídeos aqui no Instagram, no YouTube, nas plataformas aí espalhadas. Tem outros vídeos, tá? Então que você pode ir assistindo. E a gente se vê na próxima live, no próximo vídeo, para tirarmos mais lições da Bíblia. Um grande abraço, fica com Deus e eu vejo você na próxima.